Então, pessoal, aconteceu isso. Aí depois disso tudo, ela ter me falado outras coisas, aí eu fiquei mais ali. Claro, eu ia toda semana lá na casa deles. Eles me chamavam para ir lá, eu ia. Aí nós íamos em uma igreja, era convidado para ir em outra igreja, numa outra denominação. É, nós íamos para o monte, aí tinha uma campanha de oração, tinha pessoas, irmãos que ia lá na casa deles, que ia orar, e era uma coisa assim que sem, sem eu não tenho como expressar, passar para vocês aquela união, aquela coisa muito boa, aquela coisa muito legal, porque sabe, quando você está em paz com Deus, paz com o mundo, paz, sabe, aquela coisa que você se sente protegido, que você realmente está ali, aquela comunhão com os irmãos ali, tinha oração, aí um cantava, tocava violão, louvava, e a gente sempre orava, e era uma coisa que me ajudou muito espiritualmente, no meu andar, no meu caminhar. E fora aquilo, Deus me havia falado muitas coisas que não tinha acontecido na minha vida. No dia da revelação, que falou do patual que eu tinha na carteira, ela falou, ela foi usada pelo Espírito Santo. Hoje eu posso falar sobre o Espírito Santo, que eu não entendia isso. O meu testemunho aqui é para que vocês entendam que eu não sabia se era Deus, se era Jesus, se era o Espírito Santo que me usava. Hoje eu entendo, né? E é, o que ocorreu? Na época, eles falaram mais coisas. Falaram que eu ia ter uma casa, que eu ia ter carro, que eu ia ter uma pessoa, assim, assim. Então, Deus, ele é tão perfeito, o Espírito Santo, o Pai, ele é tão bom para nós, que ele nos avisa, ele nos comunica tudo que vai acontecer na nossa vida, as coisas boas. Claro, a gente tem, no mundo terás aflição, mas a gente somos protegidos, somos guiados por esse amigo consolador que é o Espírito Santo. E foi muito bom. E tudo que foi falado se cumpriu na minha vida na época, né? Tudo aconteceu. Conheci uma pessoa, acabei casando, aí tivemos uma casa, acabamos, né, prosperando, crescendo. E aonde você quer chegar? Onde eu vou chegar? Eu sei que de, de eu ter ali, eu não entendia muito bem também, porque eu acabei adquirindo dons. Né? Se você pede o pai dons, você acaba tendo. E eu via que meu pai da fé tinha dom, a mãe da fé tinha dons, né? Dom de revelação, dom de cura, dom. E eu também queria isso daí. E eu pedia também ao pai que me desse um dom, né? Para ser usado, que nós somos templo do Espírito Santo, e eu não entendia muito bem. E foi muito bom. E Deus me deu uns dons, adquiri meus dons na época. E claro, nós não perdemos isso. Isso daí a gente não perde. Os dons podem se afastar por você estar afastado no caminho de Deus. Mas você nunca perde. Né? E o que eu quero testemunhar aqui para os irmãos foi incrível, porque assim, eu mesmo na época, sendo casado, eu tive muito problema no meu casamento. Tive muitos problemas no meu casamento por placa de igreja. Problema de religioso, de fariseu, de mestres da religião. Né? E eu sei que tem pessoas aqui que vai ficar louca se assistir esse vídeo aqui, vai ficar doida. Pode até me criticar. Porque eu estou falando a verdade dói e tem que doer mesmo, porque eu não estou aqui para mentir, para inventar nada. Nós somos templo do Espírito Santo, somos usados hoje pelo Pai. É que eu sempre falo aqui, perante a palavra, as escrituras, perante o que está aqui, o nosso guia. O nosso guia que é o nosso manual. Né? E foi interessante porque onde eu quero chegar o meu testemunho para vocês entenderem.
Eu era usado e eu não entendia. Eu não entendia muito bem. Eu era tocado, usado. Ele falava comigo, eu falava, pai, que isso? E então quando eu falava com as pessoas que estavam do meu lado, as pessoas não entendiam. Achava que eu tava, sabe, ou maluco, ou sei lá, esse cara tá falando coisa por coisa. E fora os invejosos, dor de cotovelo. Porque quando você é usado, quando Deus te usa, o Espírito Santo te usa, tem pessoas que têm inveja de você, sabia? Se dói. Vem de elas cuidar mais da vida delas, quer cuidar da tua. Sabe? Eu vou falar nos outros vídeos aí o que acontece, o que vai acontecer com essas pessoas que estão se defamando, falando mal de você. E falam mal de mim até hoje. Né? Pessoas hipócritas, religiosas, que não sabem que é o amor de Cristo, o amor de Deus. Pessoas que eu ia na minha casa, comia no mesmo prato que eu comia, e depois aí me acusaram, viraram a cara comigo. Por quê? Eu sendo usado, e pessoas ainda criticavam, sabe? Por placa de igreja, sabe? Achando que eu estava inventando história. Eu não tenho que inventar história aqui, eu não tenho que mentir para ninguém. Eu não tenho que provar para ninguém quem eu sou, e sim quem o Espírito Santo é. O que Jesus é na minha vida, ele vai ser na sua. O que o Espírito Santo é na minha vida, vai ser na sua vida. Mas tem gente que não entende isso. Quer cuidar da tua vida. E é mestre, hein? Sabe? Fez teologia, fez um monte de coisa. Mas está ali para te acusar. Mas sendo usado, ele não é usado. Ele não é usado. Não é. Ele é usado, depois eu falo. Mas vamos lá, vamos ver o caso. E eu quero contar uma coisa aqui que é muito interessante. Então eu comecei a ter dons. Comecei a ter dons. O Espírito Santo me usava. Vai aqui, vai ali. Ó, vai na casa de tal, vai na igreja tal. Olha só, o que eu estou testemunhando aqui, pessoal, é real. O Espírito Santo, Deus, tá? Nosso Cristo, Jesus Cristo, ele quando ele toca em você e manda você para tal lugar, você vai, você tem que ir. Tá? Porque, opa, não vamos porque o irmão é da Assembleia, o outro é da Quadrangular, porque o outro é da congregação. Não, Deus me usou em todas as igrejas, pessoas. O amor pelo próximo não tem placa, não tem camiseta aqui escrito o templo do cara, a religião do cara ou tal. Não. Se você é usado, você vai ser usado para qualquer tipo. Se Deus, se o Espírito Santo tocar em você, você vai falar com toda qualquer pessoa. Seja ela rica, pobre, humilde, né, religiosa, e assim vai. Né? Então, onde eu quero chegar? Uma vez eu estava no meu trabalho, trabalhando ali, tinha um pessoal, umas meninas da limpeza, humildemente, umas meninas que trabalham pra caramba, né? Admiro muito essas pessoas que trabalham nessa área. E elas tinha uma das minhas recolhendo dinheiro ali. Porque na época tinha uma mulher, uma amiga dela, que ela falou pra mim que estava com AIDS. Nos anos 80, 90, foi uma coisa quando veio esse negócio da AIDS, uma repercussão tremenda, foi incrível, foi inédito, muita gente morreu, muita gente. Ou seja, essa mulher da limpeza ela estava arrecadando dinheiro na época, porque naquela tempo não tinha muito recurso, né? Os medicamentos muito caros. Aí eu falei, não, tudo, ajuda. Aí o Espírito Santo me tocou, falou assim, mandou falar para ela, ó, fala para ela, se eu não me engano é Sueli, fala para ela se eu posso ir na casa dela. Ela falou, não, Paulo, faz assim, eu não vou falar nada, mas eu vou conversar com ela primeiro e depois eu te dou a resposta. Eu falei, tá bom. Aí no outro dia ela veio falar comigo, falou, irmão, a Sueli falou que você pode ir lá na casa dela. Eu falei, pô, amém. Ó, tá aqui o telefone dela. Aí eu liguei para ela na época, combinei. Aí eu fui lá. E até eu pedi para um pastor ir comigo. Não fala amigo, falei, colega. E
foi comigo, pedi, ele falou, pô, irmão, é de Deus, é de Deus. Eu falei assim, ó, Deus está me tocando, o Espírito Santo me tocou para ir lá. Ó, se você quiser ir comigo, amém. Né? Minha mulher na época não queria ir comigo. Então, fui lá. Aí beleza. Aí fomos lá, tudo. E já, olha que, o que eu quero passar para vocês entenderem. Olha só. Já tinha ido outras pessoas lá. Outros irmãos lá. Falar da palavra, orar por ela, em outras denominações, tá? Já tinha ido lá. Aí vai vendo. Aí fui lá, eu nunca tinha visto uma mulher, uma pessoa com AIDS. E ela, na época, uns fios de cabelo, ela tinha o cabelo comprido, uns fios de cabelo, sabe? E poucos fios de cabelo. Magrinha, magrinha, magrinha. E ela tá morando com os pais dela. Porque ela era casada e o marido já tinha morrido com a AIDS. Morrido pela doença. E ela ficou desamparada, os pais recolheram ela ficou morando com os 2 filhos pequenos na casa dos pais. E eu fui lá com esse irmão e lá conversei, abracei ela, sabe? Começamos a falar de Deus, de Jesus. E ela falou, já vi alguns irmãos aqui, sempre tá vindo, orando e tal. Eu falei, que benção, que bom. E aí o Espírito Santo tocou em mim e falou assim, ó, ora por ela. Conversa com ela, ora por ela. Aí ela, ela conversou, falou, não, sim, eu deixo. Aí ela até se ajoelhou no meio da sala, me lembro como fosse hoje. O pai dela lá no canto, um cachimbão, pitando lá o cachimbo. A mãe dela lavando louça, nem aí pra nós, né? E aí ficamos, empunhamos as mãos e ficamos orando ali. E nisso, que a gente colocamos as mãos sobre ela, rapaz, eu falo pra vocês que eu nunca senti isso na minha vida. Foi um fogo, parecia que eu tinha colocado minhas mãos dentro de uma churrasqueira acesa, assim, sabe? Queimando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sabia muito bem. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ai, Jesus, eu não entendia muito bem. Eu vou ter que falar no próximo vídeo, ok?